Olá, meus amigos e minhas amigas. Na última sexta-feira, o FSB, que é o Serviço de Segurança Russo, anunciou que revogou a acreditação de 6 diplomatas britânicos em Moscou, acusando eles de espionagem e sabotagem. Essa medida sinaliza claramente o descontentamento do Kremlin com o que ele vê como o papel crucial de Londres no apoio à Ucrânia. Por outro lado, o governo britânico descreveu essas acusações como completamente infundadas. Segundo ele, se trata de uma retaliação direta, já que o Reino Unido havia expulsado o adido de defesa russo e revogado o status diplomático de algumas propriedades russas em maio desse ano. Então, é claro, fica evidente que essa situação está longe de ser um caso isolado e reflete a profundidade da rixa entre Londres e Moscou. E olha, gente, só que interessante, essa ação russa foi anunciada poucas horas antes de uma reunião importante em Washington entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Bom, a conversa promete ser bem decisiva para que Kiev receba autorização para utilizar mísseis de longo alcance contra alvos em território russo, algo que a Ucrânia, como nós temos visto, vem pedindo insistentemente há meses. Agora, falando diretamente sobre essa questão dos mísseis, o presidente Vladimir Putin foi claro ao afirmar que, caso o Ocidente permita que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra o território russo, o conflito mudaria drasticamente de escopo. Uma declaração que não podemos ignorar, gente, pois sugere uma escalada ainda maior da guerra. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer está em Washington hoje, exatamente para esse encontro com o Joe Biden. Parece que essa conversa em Washington entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden vai se concentrar em um dos temas mais sensíveis do momento, que é exatamente o uso desses mísseis de longo alcance por parte da Ucrânia contra alvos no território russo. Gente, mas o que está em jogo aqui não é só uma ajuda militar. O que está sendo discutido são mísseis ocidentais bem poderosos, como os britânicos Storm Shadow e os norte-americanos Attack-MS, capazes de atingir profundamente o território da Rússia. E segundo o New York Times, os Estados Unidos estão considerando realmente permitir que a Ucrânia use esses mísseis contra a Rússia, mas com uma condição, que não sejam mísseis fornecidos diretamente pelos americanos. Isso dá uma margem de manobra para que Kiev utilize armamentos de outros aliados. Agora, o que o presidente Vladimir Putin já deixou claro é que se o Ocidente permitir que a Ucrânia ataque o território russo com esses mísseis de fabricação ocidental, aí a guerra vai mudar de patamar. Ele foi bem direto ao dizer que isso faria o Ocidente entrar no conflito de forma ainda mais explícita, o que aumentaria as tensões e ampliaria o escopo da guerra. Bom, voltando à reunião do Starmer com Biden, o primeiro-ministro britânico tentou diminuir um pouco as expectativas, Segundo ele, as decisões que precisam ser tomadas não serão feitas de forma isolada, mas sim dentro de um contexto estratégico mais amplo. Gente, às vezes não damos muito valor, mas esses recados de ambos os lados têm o poder de calibrar e recalibrar o azimuth, calcular e recalcular os possíveis movimentos do tabuleiro, sempre tentando prever 2, 3 jogadas à frente. E vejam a mensagem dada pelo Kremlin. Podemos dizer que, para quem vem acompanhando os discursos e mensagens, percebe que o tom vem subindo em semitons, mas agora eu acho que subiu uma terça maior, ou talvez até mesmo uma oitava, para usar uma metáfora musical. Dessa vez, a retórica vinda de Moscou está atingindo novos patamares de tensão. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, alertou diretamente que se a OTAN permitir que Kiev utilize armas de longo alcance contra a Rússia, isso faria com que a aliança se tornasse uma parte direta no conflito contra uma potência nuclear. Essa foi a forma como ele falou. Ou seja, ele não deixou dúvidas sobre o peso dessas palavras e pediu que todos refletissem seriamente sobre as consequências. Essa fala dele, gente, é claro, reforça os recentes comentários do próprio Putin, que disse que esse uso mudaria a natureza do conflito. Segundo ele, isso significaria que países da OTAN, incluindo os Estados Unidos e as nações europeias, estariam de fato em guerra com Moscou. E ele foi mais longe, dizendo que a Rússia tomaria decisões apropriadas com base nas ameaças que enfrentaria. E não ficou apenas na declaração do embaixador, que é um plenipotenciário, logo o representante legítimo do Estado russo. O Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, reforçou hoje, na sexta-feira, que a mensagem de Putin ao Ocidente foi clara e sem ambiguidades, ou seja, gente, sem espaço para dupla interpretação. Peskov afirmou que não havia dúvida de que o recado havia chegado aos destinatários certos. Bom, gente, um argumento que algumas fontes alegam estar sendo usado para justificar a liberação ocidental para o uso de mísseis de longo alcance no território russo seria o alegado fornecimento de armas pelo Irã. E nessa linha começa a circular notícias de que, de acordo com documentos obtidos pela Reuters e fontes de inteligência europeia, a Rússia começou a produzir um novo drone de ataque de longo alcance, o Garpia A1, que utiliza motores e peças chinesas. O Garpia teria sido implantado tanto contra alvos militares quanto civis na Ucrânia, causando danos consideráveis à infraestrutura e resultando em vítimas. Esse desenvolvimento marca uma mudança no arsenal russo, que até então dependia fortemente de drones iranianos como os Shahed.
Se confirmado, o Garpia simboliza um avanço na capacidade de produção interna da Rússia, enquanto reforça a crescente dependência de componentes chineses. O especialista Samuel Bendit comentou que essa mudança indica que Moscou pode, cada vez mais, contar com seu próprio desenvolvimento e o apoio tecnológico chinês, uma vez que ambos os lados do conflito utilizam muitos componentes chineses para fabricar drones. As preocupações com o envolvimento chinês nessa cadeia de produção foram destacadas por líderes ocidentais. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, recentemente apelou para que a China interrompesse seu apoio à Rússia, argumentando que essa assistência tem sido um fator importante na continuação do conflito. Embora Pequim tenha negado qualquer envolvimento direto, afirmando que controla rigorosamente as exportações de itens com aplicações militares, como drones, os documentos revelam que empresas chinesas estão fornecendo componentes essenciais para a fabricação desses drones na Rússia. O drone Garpia teria características semelhantes ao Sheridan 136, com um alcance de 1.500 km e peso de decolagem de menos de 300 kg. A produção desse novo modelo começou em julho de 2023 e mais de 2.500 unidades já foram fabricadas até julho de 2024, em uma fábrica na cidade de Izevsk, na Rússia. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos dar um panorama na situação do Oriente Médio. E do que não resta dúvida é que o cenário lá tem se tornado cada vez mais tenso, com a possibilidade de uma guerra regional crescendo consideravelmente. Desde o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, e do comandante sênior do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute, as tensões têm se intensificado ainda mais. Há uma preocupação crescente de que, caso o Irã e o Hezbollah decidam retaliar com ataques mais intensos contra Israel, numa situação dessa, gente, isso poderia resultar em combates em múltiplas frentes, envolvendo grupos armados e possivelmente estados. Aí, quando falamos de estados, o principal deles é o Irã, que tem investido em capacidades militares avançadas, incluindo mísseis de longo alcance e drones, o que aumenta o risco de uma escalada de grandes proporções. O uso de armas de alta tecnologia e a possibilidade de uma guerra prolongada são motivos de preocupação para todos os envolvidos. É até problemático porque atualmente já não dá mais para falar em conflito de Gaza. Após o 7 de outubro do ano passado e a incursão de Israel em Gaza, o cenário se expandiu para outras áreas. O Hezbollah começou a disparar contra Israel a partir do Líbano e os Hutis do Iêmen realizaram ataques contra navios internacionais e lançaram mísseis e drones em direção a Israel. Um desses drones, inclusive, chegou a explodir em Tel Aviv. Milícias em outros países, como Iraque e Síria, também têm ameaçado com ataques de drones e foguetes. Além disso, como vocês lembram, o Irã lançou mais de 350 mísseis e drones contra Israel em resposta a um ataque aéreo em Damasco. E essa ação, gente, estabeleceu um precedente de combate direto entre os dois países, enquanto o Irã continua a fornecer apoio a outras forças regionais, promovendo ataques e desestabilizando a região. Não podemos esquecer, no entanto, dos mortos nessa guerra. 1.200 em Israel entre civis e combatentes, com maioria absoluta de civis, incluindo mulheres e crianças. E mais de 41 mil civis e combatentes mortos em Gaza, entre civis e combatentes, da mesma forma, com maioria absoluta de civis, incluindo mulheres e crianças. Apesar de a intensidade do conflito ainda ser considerada limitada em alguns aspectos, há temores de que qualquer escalada em uma das frentes possa ter consequências profundas para a segurança regional. Um conflito em várias frentes, envolvendo múltiplos atores, poderia desencadear um processo de escalada com repercussões globais. A história de conflitos anteriores na região, como a Guerra Árabe-Israelense de 1973, também chamada de Guerra de Yom Kippur, mostrou a dificuldade de se lidar com combates simultâneos em várias frentes. Não sei se vocês lembram, mas as consequências foram drásticas para o mundo inteiro, interrompendo a chamada Era de Ouro da economia que havia se iniciado no pós-guerra. E a situação atingiu o Brasil com força, interrompendo o nosso chamado milagre econômico, que vinha ocorrendo nos 5 anos anteriores, marcados por crescimento do PIB com 2 dígitos. Desde então, a estratégia de defesa de Israel e de outros estados da região tem sido baseada em confrontos mais localizados, com foco em ameaças de grupos armados não estatais. No entanto, o prolongamento dos combates e o envolvimento de múltiplos atores tornam essa estratégia cada vez mais desafiadora. Desde a sua fundação, Israel tem adotado uma estratégia de segurança baseada em guerras curtas, travadas principalmente em território inimigo, como forma de compensar desvantagens geográficas e de recursos. Essa abordagem permitiu ao país usar seu poder militar de forma bem eficiente. No entanto, a atual situação no Oriente Médio está pressionando esse paradigma. À medida que o conflito prolongado em Gaza e os enfrentamentos de menor intensidade no Líbano e em outras frentes acabam testando a capacidade de sustentação das forças israelenses. Além disso, os anos recentes de instabilidade política dentro de Israel também têm influenciado o cenário, afetando a coesão interna e a capacidade de mobilização prolongada.
Se o conflito continuar a escalar, será necessário um esforço bem grande para reorganizar as capacidades militares e políticas, a fim de lidar com as crescentes pressões de uma guerra em várias frentes. Mas o que parece é que Netanyahu não está levando em consideração essas variáveis todas, mas apenas a sua própria situação política, que só se mantém enquanto a guerra está em andamento. Caso haja uma escalada maior, com o envolvimento de mais forças regionais, a situação poderia se transformar em uma guerra de alta intensidade, o que exigiria uma revisão completa das estratégias de segurança. Historicamente, a estratégia de defesa na região sempre contou com 3 pilares principais: dissuasão, alerta precoce e vitória decisiva. Ao longo do tempo, esses pilares foram complementados por medidas de proteção e a busca de apoio de grandes potências. No entanto, o atual conflito está desafiando muito desses pressupostos, com o cenário geopolítico evoluindo rapidamente e colocando todos os envolvidos sob novas pressões. O que fica claro é que Israel precisa aceitar urgentemente a posição da comunidade internacional, que é a solução de 2 estados. Não é possível garantir minimamente uma paz a longo prazo sem isso. O direito a uma pátria é um direito humano fundamental, e os palestinos precisam ter esse direito garantido. Torçamos para que a paz chegue logo e que possamos assistir ao surgimento do Estado palestino acompanhado de um respeito mútuo entre os 2 povos que compartilham esse território com uma história tão rica, mas tão sofrida. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.